Hoje vamos falar sobre um assunto que muitas vezes eu também já fui contra. Regressão. Faz mal ou faz bem? Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar desse tema muito interessante que muitas pessoas procuram, outras nem acreditam nisso, que seja possível, outras acham que isso é uma coisa que pode mais prejudicar que ajudar. Existem muitas pessoas que já foram ajudadas pela regressão e outras pessoas que se sentiram até prejudicadas pela regressão. Mas nós vamos neste vídeo falar sobre todos os aspectos e explicar direitinho como essa técnica pode nos beneficiar. Primeiro ponto importante, eu falei para vocês que eu já fui contra. Sim, em certos momentos da vida, quando eu não entendia sobre regressão, para muitos pontos, eu nunca fui totalmente contra, mas sempre falava que você precisa buscar um profissional habilitado. Esse é o mais importante. Outra questão é que eu também recebo clientes assim, às vezes, tem clientes que chegam diretamente para você, Anderson, eu quero contratar você para fazer uma regressão. Mas eles não têm um objetivo exato em relação à regressão. Simplesmente querem fazer, às vezes, até por curiosidade. Às vezes eles acham que um certo problema que tem da vida tem a ver diretamente com uma vida passada ou a juventude, porque regressão, gente, nem sempre é para vidas passadas. Regressão pode ser para você ir lá para sua infância, quando era bebê, vida intrauterina. Então, tem N tipos de regressão. E, é claro, também a famosa regressão a vidas passadas. Então, veja, a regressão primeiro, para você ir a um profissional e você solicitar, você primeiro tem que dizer o porquê. O que você quer? O que você acha que precisa? O bom profissional, ele não vai pegar você, diretamente colocar você numa poltrona e olha, então vamos aqui fazer a regressão como você pediu, tentar visitar essa suposta vida que você acredita que tem, onde possa haver lá os conteúdos que prejudicam você hoje. O bom profissional, primeiro, ele vai fazer uma anamnese. Sim, Anderson, o que é isso? Ele vai fazer uma análise. Vai fazer uma entrevista com você, onde nessa entrevista tem perguntas chaves que ele precisa para entender a sua condição. Ele vai conversar, entender como isso afeta seus sentimentos, sua emoção, sua vivência. Aí sim, diante de diversas informações, ele vai poder optar ou não fazer uma regressão com você. Mas não é algo assim que você chega lá, deita na poltrona e pronto, vamos fazer regressão, viu o passado, está tudo resolvido. Existem outros fatores que são também preocupantes. Muitas vezes tem pessoas que vêm para mim e dizem, Anderson, olha, eu fui fazer uma regressão e para mim foi muito negativo. Fui lá no passado, vi um monte de coisas horríveis, coisas que, segundo o que me mostrou na regressão, eu tinha feito, e agora, em vez de estar melhor, eu tenho ainda pesadelos com aquilo. Sinto culpa por ter feito aquelas coisas ou criam outros sentidos complicados, Como, por exemplo, sentir que você não merece certas coisas na vida porque aquele passado lá te assombra. Então tem alguns quesitos ali que são complicados. Então veja que toda regressão pode mostrar coisas negativas que podem te incomodar. E aí você vai ficar se sentindo ainda pior. Mas a intenção é realmente cuidar dessas situações. Então por que não dá certo? Porque às vezes aquilo não funciona. Porque existe uma palavra importante no processo terapêutico da regressão. A regressão não pode ser um mero assistir o passado. Precisa haver o que os terapeutas chamam de ressignificação. E essa ressignificação tem que ser boa. Não pode simplesmente olhar o processo lá e dizer agora está tudo bem e pronto. Acabou, está tudo bem. Tem que haver um processo de ressignificação naquilo que você vê um pouco mais profundo. O que é isso? Quando você entra no processo de regressão, muita gente pergunta, Anderson, como é que faz a regressão? Com hipnose. Tá? Aí tem gente que diz assim, mas Anderson, eu não quero fazer hipnose, eu quero fazer regressão. A gente tem que explicar. Para chegar na regressão, a gente passa por um processo hipnótico. Ah, mas eu já vi uma regressão sem hipnose que relaxa. Relaxou, entrou em estado diferenciado de consciência, não ordinário, você entra em um estado hipnótico. É tudo a mesma coisa. Então veja, quando você faz o processo regressivo, onde existe um relaxamento, um aprofundamento e aí uma sugestão, um direcionamento do terapeuta para que você vá naquele ponto problemático da vida, que muitas vezes tem que se investigar. Às vezes você não tem certeza, não é simplesmente regredir e vai cair lá no lugar certo. Às vezes tem que ir fazendo parte por parte, às vezes tem que tentar
sensibilizar por uma outra situação. Existem N técnicas, não existe um tipo só de regressão, certo? Então, quando você chega naquele momento traumático, não basta você olhar aquele momento. E muitas vezes esses momentos podem ser aterrorizantes, né? Aterrorizantes, casos de morte, você mesmo morrendo ou assassinando alguém, casos de estupro, de abuso sexual e muitas outras coisas. Então geralmente são coisas pesadas, nem sempre é uma coisa muito simples. Quando é mais simples, um caso de abandono ou coisa do tipo, né, que reflete hoje na sua vida. Quando você chega neste momento, de ver este momento fatídico, o terapeuta ele tem que pegar aquilo que você falou para ele, ele tem que pegar lá a sua entrevista e saber quais mecanismos ele precisa mexer na hora da terapia. Se é o seu medo, a sua autoconfiança, a sua autoimagem, diversos quesitos. Ele tem que usar esses recursos e outros recursos terapêuticos que ele aprende, certo? Para argumentação e criatividade também, tem que usar muita criatividade para poder fazer com que você olhe para aquele momento e tenha um novo tipo de compreensão. É isso que nós chamamos de ressignificação. Às vezes, quando há um sofrimento exagerado ali, no passar pela situação, porque quando você está em regressão, você está passando pela cena, você é o personagem. Às vezes, precisamos afastar você do personagem e colocar você em terceira pessoa, como se você estivesse assistindo a história do que está acontecendo, para que você não se sinta tão sensibilizado com aquilo que está acontecendo. Então veja aqui, não basta ver, não basta tornar consciente, tem que haver a ressignificação. E às vezes não é só em uma vida, às vezes precisa ver em outras vidas, na infância. Muito mais que o processo de você revivenciar isso, você precisa ter orientação. Acabou o processo de fazer a regressão? Muito bem. Vamos revisar o que houve nesta regressão e vamos fazer orientações, comparações, interações sobre aquilo que você visualizou. E aí precisa haver um acompanhamento posterior. Não basta você fazer regressão e ir embora e nunca mais voltar. Você precisa voltar, trazer o que aquilo mexeu no seu sentimento, na sua emoção, nos seus pensamentos. O que eclodiu ali de comportamentos diferentes? Você teve sonhos, pesadelos? Despertou alguma memória da infância que não é daquela regressão lá atrás, mas é da infância recente? Então, por isso que é importante o bom terapeuta, o bom profissional que faça o processo adequadamente e que dê um acompanhamento. E o cliente também precisa entender que não é uma mera curiosidade, nem é um passeio no parque que ele vai lá, faz com o terapeuta e depois nunca mais aparece e aí está tudo resolvido. Precisa, às vezes, de um acompanhamento, tá? E é claro, aí o terapeuta vai dar a avaliação dele de como você está. Viram então, meus amigos, como é interessante a regressão, como ela pode ajudar você? E eu mesmo sou testemunha, faço processos de regressão com as pessoas e a regressão ajuda, ela auxilia de verdade. E se você quiser procurar, você pode procurar nos nossos contatos aí e agendar a sua sessão para verificar se você precisa realmente dessa regressão. Então, um grande abraço para você, muita paz, muita luz, até a próxima.